Tem alguém já para entrevistar, meu amigo Felipe Garrafo, ainda não? Tem sim, Datena, o diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas, já está na escuta. Ah, mas é um prazer falar com o doutor Dimas, um abraço do Zé Bernardes nele, porque acabei de falar com o Zé agora, falei, Zé, tô com um pouco de falta de ar e tal, aí fiz uma teleconsulta, segundo grau com o nosso Zé Bernardes, que é um house, o doutor Dimas conhece bem o Zé Bernardes, é um gênio, né? Mas se a falta de ar não melhorar daqui uns 10 minutos, eu vou para o hospital mais próximo aqui e vou fazer uma chapa, como fez o Bolsonaro. É gozado dizer isso, né? Mas o de acha que a chapa resolve, né, doutor Dimas? A chapa resolve, dá para ver. Hã? Ajuda bem. A chapa dá para ver o pulmão do cara, não dá? Ou precisa fazer tomografia? Dá para ver. Né? Hoje tem até a tomografia que faz o diagnóstico da infecção pelo corona, né? Ah, tem a tomografia específica para isso? Tem? Ela dá uma indicação muito clara, porque a pneumonia pelo coronavírus, ela dá uma imagem que é chamada in vitro fosco, né? Então, se o indivíduo está com sintomas e vai lá e faz e dá essa imagem, é bem provável que nesse momento ele esteja infectado, né? Porque a pneumonia por Covid é uma pneumonia diferente, por isso que ela mata mais rápido. E diz que é uma rapidez impressionante. Eu falei com uma enfermeira brasileira que mora na Itália e que estava no epicentro da doença quando surgiu lá na Itália, naquela cidade onde tem a maioria de chineses que tem um acordo comercial muito grande com a China. Então a maioria de operários é de chineses, tá? E ali foi o epicentro mesmo da doença na Itália. Ela me contou cada história de arrepiar o cabelo. O senhor não teria esse problema, que o senhor não ficaria com o cabelo muito arrepiado, né, doutor Dimas? Pelo menos no topo da cabeça, não. Olha, eu estou dizendo que nessa fase que nós estamos vivendo, até careca está com o cabelo arrepiado, viu? Eu vou dizer uma coisa, cada barbaridade que a gente vê, que é uma coisa... Bom, eu não posso falar muito de cabelo, porque toda vez os caras me perguntam, onde é que você comprou essa peruca? Eu falo, não, o cabelo é a única coisa que eu tenho de verdade, o resto não é. Mas o cabelo é de verdade, mas ninguém acredita nisso. Doutor, a gente tenta amenizar um pouco a situação, porque a situação realmente é muito mais grave do que a gente imagina. Por exemplo, eu acabei de ler agora, também de madrugada, lá pelas 4 horas da manhã, diz que água no Brasil, Espanha e Itália já apresentavam sinais de coronavírus antes mesmo do vírus aparecer na China. É possível isso? É possível que esse estudo seja correto? Diz que o vírus só apareceu na China por uma questão de oportunidade, temperatura adequada, sei lá, oportunismo, mas que ele já existia bem antes da China e que águas do Brasil, Itália e Espanha já tinham vestígios de contaminação de coronavírus. É possível isso, doutor? O senhor que é uma pessoa muito inteligente, o Zé me falou que o senhor sempre foi um aluno brilhante. É possível que isso tenha acontecido mesmo? Olha, eu também vi essa notícia, Datena, e realmente eu fiquei muito intrigado em conhecer os detalhes, né? Quer dizer, sem os detalhes, eu não vou emitir uma opinião, mas o fato é o seguinte, coronavírus, né, espécies diferentes de coronavírus, eles circulam. Inclusive tem coronavírus que não causa doença grave, causa um resfriado comum, né? Então é preciso tomar muito cuidado aí como foi feita a identificação do coronavírus, se ele foi geneticamente caracterizado para demonstrar que realmente era o correspondente brasileiro do coronavírus lá da China. Agora é uma informação estranha, né? Quer dizer, você ter a circulação de um vírus tão patogênico desse, de forma assintomática, né, durante aí 3, 4, 5 vezes, né? É uma informação. Esse é um dos detalhes, né? E a forma da pesquisa. Da pesquisa só pode ter sido feita de forma retroativa, não é? Você pegou um teste de água que você fez em agosto do ano passado e testou e viu que ali tinha o Covid-19. Porque senão, se fosse testado na época, o cara já saberia que tinha Covid-19. Diz que encontraram isso, por exemplo, nas águas de Barcelona. Barcelona, acho que é a cidade mais cosmopolita que eu conheço, mais até do que Roma, mais até do que Paris. Se não for, tá ali, pareado. Se anda naquelas ramblas, ou andava naquelas ramblas, havia gente de todas as nacionalidades de uma maneira intensa. Eu conversei isso com a doutora Anísia ontem. Falei, olha, se tivesse sido detectado antes,
já tinha começado a epidemia na Espanha, porque se tivesse um cara com coronavírus na Espanha, tinha infectado a Espanha e o mundo inteiro já naquela época, então deve ser mais ou menos isso aí. Agora, também é gozado que tem gente morrendo de peste bubônica. Ninguém chama mais de peste negra, porque não é politicamente correto, mas é a peste bubônica, transmitida pela pulga do rato, de marmotas e roedores. Tem gente morrendo de novo. Inclusive é um caso que chama atenção, é na fronteira da Rússia com a Mongólia, pessoas infectadas e morrendo. Eu nem sabia que gente morria ainda dessa peste que matou 100 milhões de pessoas do mundo, acabou com 50% da população da Europa, mais ou menos uma coisa assim, né? A chamada peste negra, peste bubônica. Essa peste arrasou com metade da população mundial. E de repente tem gente que morre disso até hoje, eu não sabia. 2.000 pessoas por ano, é uma coisa maluca. É interessante essa sua observação. A história do Butantan começa com a epidemia de peste, como você chamou, bubônica, na cidade de Santos. Quer dizer, em 1898, 99, teve um surto de peste bubônica em Santos, e aí o Serviço Sanitário do Estado encarregou o Vital Brasil de ir lá combater. Essa é uma história aí que depois virou o Instituto Soroterápico do Estado para a produção de soro contra a peste, e que hoje é o Butantan. Quer dizer, o Butantan é interessantíssima essa história. Mas você veja, morrem no mundo muitas pessoas de doenças que são absolutamente preveníveis, né? Por exemplo, cólera, né? Uma quantidade imensa de gente morre com cólera. Malária é outro desastre. Quer dizer, peste bubônica, quer dizer, se não tem as condições de saneamento, ela aparece inevitavelmente, você está entendendo? É mais fácil hoje de ser combatida, porque hoje nós temos todos os recursos aí da medicina, mas ainda nós vamos bater sempre na questão da pobreza, da falta de saneamento, quer dizer, da falta de recursos do sistema de saúde, enfim, né? Então, veja... Não, e ninguém sabia o que era, não. Ninguém sabia o que era. A maioria tratava como se fosse o demônio que tinha descido da terra e era um Armagedon, ninguém sabia o que era. Depois que descobriram, se combateu a doença que não digo que é fácil de ser combatida. A partir do momento que o cara é infectado, ele tem 4 dias de vida e olhe lá, na maioria das vezes. Mas a gente tem doença aqui que os gringos nunca ouviram falar, né? Tem gente que morre aqui de doença que os gringos nunca ouviram falar. Eu tive em Angola em 83 para fazer uma cobertura de um campeonato de hóquei. Quando nós chegamos em Angola, foi na época da Guerra Civil. Nós ficamos detidos lá durante quase 30 dias. E a gente indo para o hotel, que era um oásis no meio da cidade, com gente morta pra caramba, tinha um caminhão e as pessoas jogando uns sacos brancos dentro do caminhão. Saco desses de algodão. Eu falei, o que é isso aí? Estão carregando o caminhão? Eu falei assim, estão carregando. Eu falei, mas o que é isso aí? É arroz, feijão? Ele falou, não, é gente. Era a epidemia de cólera que dizimou muita gente em Angola. Eu não saía do hotel de medo. Então, infelizmente, agora a gente está diante de uma ameaça que o povo não pensa muito. Vocês, cientistas, pensam nisso todo dia, tanto que o Hawking, antes de morrer, falou que era mais fácil um vírus acabar com a humanidade do que uma guerra atômica. Então, a partir de agora, a gente está conhecendo o que é um vírus ou uma bactéria. A peste bubônica é bactéria, não é vírus. Bom, mas voltando à vaca fria, o Brasil raspou o tacho e gastou aí 500 bilhões, praticamente do seu orçamento, estourando o teto e daí por diante, para combater o coronavírus. Eu acho que fez o certo, né, doutor Dimas? Não tinha outra coisa a fazer, porque é melhor você ter uma dívida pública ainda mais impagável do que ter gente morta, do que arrebentar com a sua economia de vez. Eu acho que o governo brasileiro fez o certo, não? Não há dúvida. E veja, ainda vai exigir muito da Atena, porque a epidemia ela está sofrendo uma fase agora de interiorização. A epidemia atingiu inicialmente os grandes centros urbanos, né, e agora ela está indo para o interior.
E veja, é no interior onde nós temos os maiores problemas, né? Nós temos uma boa porcentagem aí da população que vive no interior e que não tem recurso de saúde, não tem UTI, não tem sequer um hospital em condições de dar atendimento. Então, isso lá no interiorzão do Brasil, essa epidemia ela vai mostrar uma face aí muito dura. Quer dizer, é ali que, como se diz aí, né, o bicho vai pegar. Quer dizer, não tem onde correr, você está entendendo? E ela está indo para o interior. Por isso que nós estamos aí vivendo, esses últimos dias, um crescimento de mortes, principalmente nessas regiões. Tá? E isso vai exigir, sem dúvida nenhuma, um enfrentamento. Um enfrentamento e que tem que ser um enfrentamento dirigido, você está entendendo? Quer dizer, apesar de gastar-se muito, o que é importante é saber se esses recursos estão sendo gastados aonde precisam ser gastos. Que é nas nossas periferias, nas nossas comunidades, nas favelas, porque lá é onde a coisa vira uma batalha mesmo de sobrevivência, você está entendendo? As pessoas têm imensas dificuldades, além da ameaça da infecção, tem imensas dificuldades, e ali é que o Estado tem que se fazer presente, você está entendendo? Porque é ali que nós vamos ter o maior número de óbitos, né? Isso eu acho que tem que ser levado em consideração, viu, Datena? Você pega uma cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo é uma cidade de estado, cabem vários países aqui dentro. Tá? Isso é uma coisa óbvia, claro. Esse vírus o distanciamento social é o nome ideal para esse vírus, que há o distanciamento social que você tem que manter para não pegar o vírus, e há o distanciamento social cínico da sociedade, que sempre largou a periferia ao Deus dará. Então quem mais está morrendo é gente pobre, é gente que não tem recurso. É gente que não tem, às vezes, conhecimento, é gente que acha que não precisa usar máscara, é gente que não tem atendimento adequado, é gente que não tem o primeiro atendimento adequado, e o primeiro atendimento é fundamental, principalmente com relação a esse vírus. Então, esse vírus socialmente está mostrando que o Brasil é muito falho nessa divisão de rendas e no atendimento às pessoas mais pobres, não, doutor? Você tocou num ponto, quer dizer, se você analisar a mortalidade, a incidência de mortalidade, isso tem alguns estudos já sendo apresentados aí com uma certa frequência aqui do Brasil, quer dizer, a maior mortalidade é dos indivíduos acima de 50 anos, né, de 50 para cima, e aqueles que recebem até 3 salários mínimos. Então você veja, para a mesma população, no extrato superior da sociedade, nos mais abastados, essa mortalidade é muito menor, mas muito menor do que nesse extrato. E isso mostra aí, de uma forma bem clara, o que você acabou de afirmar. É onde a epidemia vai mostrar, está mostrando a sua face mais agressiva, a sua face mais desumana, porque não é só a doença, a epidemia desumaniza, ela torna as pessoas, num determinado momento, muito egoístas, né? Elas se protegem, mas esquecem que tem que proteger os demais também. E aí, quer dizer, quando a pessoa é mais desfavorecida, ela precisa de tudo, ela precisa da cesta de alimento, ela precisa da ajuda financeira, ela precisa da orientação, ela precisa de alguém que diga para ela, como você falou, como é que eu uso a máscara, como é que eu faço a higiene aqui, como é que eu protejo a minha família que mora aqui, 10 pessoas numa única residência. Enfim, de fato, a epidemia revela as nossas deficiências, né, de uma forma muito aberta, né? Quer dizer, nesse momento fica muito difícil a gente esconder as nossas deficiências, porque elas vão aparecer. Quando o senhor falou interior, o senhor falou, eu tenho a impressão que em termos de Brasil, depois nós vamos localizar isso aqui em São Paulo. Mas, por exemplo, usando o exemplo americano, os americanos também, a maior potência econômica do mundo, não é diferente da gente, não. A maioria das pessoas que morrem nos Estados Unidos é população negra, pobre e latina, é mal atendida. Então, lá como cá, apesar de ser a maior economia do mundo, o resultado do vírus é o mesmo. Quem tem menos assistência é que mais morre. Tá? Agora, nos Estados Unidos, a gente está tendo um fenômeno. Onde houve o epicentro, foi o estado de Nova York e tal, ali a coisa está controlada. Só que ela vai para o interior, ou leste-oeste do país, que é gigantesco como o nosso, mas ela vai para locais, né, como
Califórnia, como Flórida, enfim, estados, Texas, que tem uma capacidade de atendimento igual e às vezes até melhor do que propriamente o estado de Nova York, mesmo porque a ajuda vem do governo central de uma forma igualitária para os estados da federação. Aqui a coisa é diferente, aqui a coisa, por exemplo, para chegar a recurso da Amazônia, para chegar a recurso do Nordeste, para chegar a recurso em regiões longínquas do país, é grave. Foi a isso que o senhor se referiu, quando o senhor falou interior, o senhor quis dizer isso? Exatamente, Datena. O interior profundo do Brasil, né? Quer dizer, o Brasil ainda é um país da costa, né? Um país costeiro. Quer dizer, as grandes cidades, as capitais, estão todas localizadas na costa. E o Brasil é um continente, tá certo? Na hora que você entra, se descortina aí um novo mundo. E é lá onde os recursos são escassos, é lá onde o SUS é mais fraco, é lá onde os recursos não chegam, né, na velocidade que precisam chegar. Então é esse interior que tem muita gente que mora lá, quer dizer, aí tem se falado aí em 100 milhões, quase 50% da população brasileira vive no interior, você está entendendo? Então isso, sem dúvida nenhuma, mostra aí por que o Brasil está subindo a cada dia aí na curva do número de óbitos, no número de casos, né, e vai continuar subindo ainda por um tempo, você está entendendo? Essa epidemia, como você mesmo mencionou aí, ela não tem sido percebida na sua gravidade, né? Ela não está em fase de término ou em fase de estabilização, ela está em fase de crescimento, né? E nesse momento ainda temos que lutar aí pelas medidas, né? Obviamente que isso é um pouco diferente aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, principalmente de São Paulo para cima, né, a situação é muito difícil, é muito difícil. Em São Paulo, por exemplo, a gente tem um crescimento no interior e parece que no litoral, não sei como é que está a situação do litoral também, que tem muita gente que ouve a gente do litoral. Agravando essa situação do interior de São Paulo, há risco de a gente voltar a ter problemas também na capital? Olha, o Estado, a saúde pública do Estado é um sistema de vasos comunicantes, tá certo? Quer dizer, não tem como você isolar, delimitar fronteiras. Quer dizer, o interior, ele está lutando nesse momento com dificuldade em alguns locais, e se não houver aí uma inflexão ou uma estabilidade do número de óbitos, principalmente do número de internações, seguramente esses pacientes terão que ser deslocados para centros onde exista a capacidade de atendimento. Ou, ao contrário, né, você levar os recursos que estão sendo desmobilizados aqui na região metropolitana, na capital especificamente, para mais próximo do interior. Então, essa é uma possibilidade, não há dúvida nenhuma. E o outro aspecto é que, se o vírus está circulando mais ativamente na cidade do interior, quando você restabelece o comércio, ele volta, você está entendendo? Aonde ele estava controlado, ele volta de novo. Ele adquire de novo a velocidade em termos de taxa de contágio. Tá? Então, tudo isso está em jogo, Datena. Quer dizer, eu volto a dizer, a epidemia ainda não está na sua fase de descenso. Ela pode estar melhor controlada ou menos controlada, dependendo da região, mas nós estamos aí em plena epidemia, e daí a importância da quarentena. A quarentena tem que ser mantida e tem que ser obedecida. Pois é, isso que eu não entendo. A gente falou tanto em ciência, e quando a gente vai para o patamar, eu entendo, mas quando a gente vai para o patamar patamar não, quando a gente vai para a ascensão da doença, não é? A gente pode ter achatado a curva, mas nós estamos em ascensão, os números estão aí, e esses números não são os verdadeiros, não é? Não vou dizer que são falsos, mas não são verdadeiros como não são no mundo inteiro. A gente não tem testagem para dizer com certeza. A USP de Ribeirão diz que morreu, que vão morrer mais de 100 mil pessoas no Brasil, ou que já morreram mais de 100 mil pessoas no Brasil, e que nós temos 9 milhões de casos no Brasil. E a USP, o senhor estudou na USP, o senhor sabe o que é a USP. É um organismo de estudo fantástico.
Isso não é em termos de Brasil, não, em termos de mundo. A gente teve lá mentes brilhantes. A primeira que me vem à cabeça é que eu tomei picada de abelha pra caramba, que era o professor Kerr, que tem uma filha brilhante também. O senhor deve ter conhecido ele, claro, pessoalmente deve ter até convivido com ele. Então tem mentes brilhantes lá. Então é claro que esse negócio de subnotificação, além de problemas de notificar, o problema é testagem. Então ninguém sabe quanta gente já morreu e quanta gente vai morrer no mundo. A gente fala aproximadamente. Mesmo porque hoje o mundo tem 8 bilhões de almas, né? Na última gripe espanhola tinha 2 bilhões de seres humanos aqui. Tem muito mais gente, então é provável mesmo que tenha morrido muito mais gente e é provável que tenha muito mais gente infectada no Brasil e no mundo inteiro, o que dificulta o controle dessa doença. A única coisa que a gente pode falar, parar de falar desse negócio de remédio, porque remédio não tem remédio, cada hora é um remédio. Daqui a pouco o cara usa galho de árvore, ipê roxo, como diziam que curava o câncer, hidroxicloroquina, depois é ivermectina, depois é o anita, depois é não sei o quê. Não tem remédio. Essa doença não tem remédio comprovado. A única coisa que existe para melhorar a situação da humanidade, e se der certo mesmo porque vacina não é 100% de certeza, mas se tiver uns 70%, 80% de proteção já está bom demais. A única coisa que salva a humanidade é a vacina, de voltar alguma coisa perto do normal. A de Oxford, a gente já falou ontem com a doutora Anísia e está indo muito bem, vai ser testada e tal. E a da China, cujo Butantan tem convênio, inclusive com transferência de tecnologia. Essa nós queremos saber do senhor a quantas anda, e parece que foi dito ontem pelo governador que vai ser testada a partir de julho e tal, e quais os caminhos a serem percorridos depois do protocolo de acertos aí e de probabilidade que essa vacina seja eficaz contra o vírus, quais os caminhos de perspectiva que a gente possa usar com segurança essa vacina, porque os voluntários correm risco. Você pensa que o cara que vai lá ser voluntário não corre risco? Claro que corre. Pode ter até choque anafilático, mas nós temos verdadeiros heróis aí que são voluntários. O cara não é voluntário de bobeira, não. São heróis também, do mesmo jeito que médicos, enfermeiros. O cara que vai testar uma vacina é um herói, não deixa de ser um herói, contribui para a sociedade, porque o trem pode dar certo, como pode dar muito errado. Mas a partir desses protocolos, olha, a vacina deu certo, vamos testar em julho, se vamos testar em julho mesmo, né? A partir daí, em quanto tempo, sem provocar muita perspectiva positiva, porque essa vacina está sendo desenvolvida em tempo recorde e é tão boa quanto a de Oxford, né? Quanto tempo o senhor acha que essa vacina, dando certo, dando resultado positivo, ela possa entrar em aplicação? Primeiro semestre do ano que vem? Olha, Datena, eu também não sou muito otimista em termos de prazo. Eu costumo fazer algumas projeções bem realistas. Quer dizer, essa vacina é uma vacina das mais desenvolvidas hoje. Quer dizer, por vários motivos, né? Mas, nesse momento, nós estamos, na realidade, já engajando 12 centros de pesquisas clínicas aqui no Brasil, em 6 estados, para começar os protocolos já a partir da próxima semana. Então, a partir da próxima semana, nós já começamos a estabelecer aí os canais de comunicação com esses voluntários, né? Eles já podem começar a se inscrever. Aí tem todo um processo de seleção. Então, antes do fim do mês, nós já estaremos com esse protocolo em andamento, e aí a necessidade de fazer isso muito rapidamente. Nós queremos terminar esse estudo clínico até outubro, e se temos aí a adesão da população, do número de voluntários, talvez até antes, porque isso é fundamental. Quer dizer, fazendo esse estudo clínico com 9 mil voluntários, que nós vamos saber se a vacina funciona ou não. Quantos tem? Ela funciona... Hoje, quantos tem? Hoje, quantos tem voluntários? Quantos tem? Nesse momento, ainda nós não abrimos a inscrição, ela começa a ser aberta pelos centros participantes, não é o Butantan que abre, são os centros que abrem a partir de segunda-feira. E aí são 9 mil candidatos.
Quer dizer, ainda Quer apostar que vai ter 18 mil? Quer apostar comigo? Eu, por exemplo, se pudesse testar a vacina, testaria rindo. Mas agora, e eu não sou um cara corajoso não, hein? É que eu sou do grupo de super risco, né? Eu tenho tudo que você pode imaginar. Tenho mola do coração, tenho metade do pâncreas, não tenho baço. Então não seria o ser humano mais capacitado para testar a vacina. Importante saber qual o cara que é o cara perfeito para testar a vacina, qual a pessoa, né? Homem ou mulher, que pode testar a vacina. Importante a gente já falar isso, porque eu tenho certeza que vão aparecer milhares de pessoas. Eu tenho certeza absoluta. É impressionante o que a gente tem de gente que quer ajudar. Principalmente para ajudar a história, porque nós estamos modificando a história. O cara, para testar a vacina, precisa ter determinada idade, ou estar em que estado de condições, enfim. É o seguinte, Datena, nós precisamos ter rapidez nessa resposta. E por isso o teste inicial ele está sendo feito com os profissionais de saúde que lidam diretamente com o Covid. Aqueles que estão nas enfermarias, que estão atendendo os pacientes, ou seja, que estão muito expostos ao vírus. Então, dentro dessa população, que é uma população acima de 18 anos, aí não tem limite de idade, nós pretendemos concluir rapidamente esses 9 mil voluntários. Com isso, nós vamos ter uma resposta da eficácia muito mais rápida do que se nós fizéssemos na população geral. Tá certo? E aí, esse é o ponto. Quer dizer, se tudo ocorrer bem, antes do fim desse ano, nós devemos ter essa vacina registrada aqui na Anvisa, ou seja, já pronta para uso. E como é que será essa disponibilização? Esse nosso acordo com a chinesa Sinovac, ele é um acordo que envolve todos os aspectos, desde o desenvolvimento da vacina, que é o que nós estamos fazendo agora, depois a transferência de tecnologia, a produção aqui no Butantan. Enquanto isso não acontece, Datena, a partir de setembro, nós temos o acesso a 60 milhões de doses que estão sendo produzidas lá na China. A partir de setembro já temos acesso. E aí ficamos na dependência do estudo clínico. Quer dizer, o estudo clínico sendo concluído e dando um resultado de proteção, que é esperado, porque os estudos iniciais mostram isso, então, antes do fim desse ano, começo do ano que vem, nós podemos ter essa vacina já aí no nosso sistema público, oferecendo aí para a população. Olha, é impressionante isso, hein? Nós não estamos produzindo já essa vacina aqui, não, doutor? Porque o Butantan é capaz de produzir uma quantidade imensa de vacina. Nós não estamos já produzindo essa vacina, não? Já não começamos a produzir, não? Essa é a pergunta de $1 milhão, hein? O senhor não pode responder, senão o Dória... Não, eu posso responder sim. Posso responder sem problema nenhum. Quer dizer, por que nós escolhemos a Sinovac? Por que nós temos conversa aí com todas as companhias que estão nessa corrida. Por que nós escolhemos a Sinovac? Nós escolhemos a Sinovac porque a tecnologia dessa vacina é uma tecnologia que o Butantan domina. Quer dizer, o Butantan já tem outras vacinas que são produzidas nessa tecnologia. Tá? Então, isso nos permitiu que fizéssemos um acordo do tipo ganha-ganha. Quer dizer, nós já temos conhecimento, temos experiência, e o pessoal da China, lá como a epidemia já terminou, precisava de algum local para ter o teste. E aqui veio, né? No Brasil está na situação ideal para fazer esse teste, e o Butantan tem uma grande experiência em teste clínico. No ano passado, é uma das experiências mais importantes do mundo na área de vacina. Cara que não conhece o Butantan, eu não sei quem foi visitar o Butantan outro dia, falou, Datena, você não tem ideia do que é o Butantan. A hora que eu entrei, foi um médico e bom, hein? É que, além de tudo, além de ser do grupo de risco, eu tenho uma memória ruim pra caramba. Mas foi um médico bom, o cara ficou espantado com a tecnologia do Butantan. O cara ficou louco, mas ficou maluco. E é um médico, eu estou esquecendo o nome dele aqui. Mas o cara ficou espantadíssimo com a tecnologia do Butantan, um negócio assim de super, hiper primeiro mundo. Quer dizer, os chineses também confiam na gente, né? Não é porque o chinês gosta da gente, não.
Primeiro, a gente é o campo ideal para teste de vacina, é um dos epicentros da doença, onde tem mais gente morrendo da doença por dia, não é? E tem aqui centros de produção de vacina como o Butantan, que também lhes interessa. Então é uma troca, que é o que vai ter que acontecer em relação ao mundo. Não é isso, doutor? É isso mesmo, nós estamos fazendo aí uma coisa, quer dizer, o Brasil até um mês atrás, ele não participava ativamente aí do cenário de produção de vacinas para o Covid. Hoje o Brasil está na linha de frente. Quer dizer, essa vacina que o Butantan está desenvolvendo em associação com a Sinovac, ela tem o potencial de ser a primeira vacina a ser usada em larga escala, tanto aqui no Brasil como lá na China, tá certo? Ou seja, nós estamos hoje disputando ali a primazia de ter a vacina em primeiro lugar. Você não respondeu se nós estamos produzindo a vacina já. Então, aí nós não produzimos essa especificamente, produzimos outras que é a mesma tecnologia. Por isso que nós temos capacidade de rapidamente entrar na produção dessa vacina. Nós temos Mas dá para ser adaptada a vacina já produzida para essa? O que já tem aí? Sim, hoje que eu ia complementar. Nós temos uma fábrica, né, que estava destinada para um outro tipo de produto, e agora nós já começamos a modificar essa fábrica para produzir especificamente essa vacina. Quer dizer, então, veja, esse acordo, e é um acordo amplo, né, nos permite um acesso rápido à vacina, no caso de aprovação, e a vacina será formulada aqui, quer dizer, ela vem a granel, vamos dizer assim, ela é formulada aqui no Butantan, ela é polida aqui no Butantan, até que a gente tenha a capacidade de produção de larga escala aqui na nossa fábrica. Né? E estamos discutindo uma parceria para atender o mundo da Terra. O mundo vai precisar dessa vacina se tudo continuar como está. E aí nós queremos, sim, fazer um grande esforço para fornecer vacinas, principalmente para os nossos vizinhos aqui da América Latina, e estamos conversando com a Organização Pan-Americana de Saúde e, eventualmente, até havendo necessidade de ajudar outros países, principalmente os países mais pobres do mundo, que é onde nós já comentamos aqui, a epidemia vai ser desastrosa. Doutor Dimas, eu estava pensando aqui, não é? Eu estava analisando com os meus botões aqui, com esse monte de mensagem que o senhor está recebendo aí, já deve ser repercussão da entrevista, porque eu estou recebendo um monte de mensagem e repercussão da entrevista aqui já também. Né? A gente não pode ficar tão esperançoso a ponto de achar que já temos a vacina certa, mas também a gente não pode ficar muito pessimista de achar que o mundo vai continuar do jeito que ele é. Nós estamos no caminho para realmente descobrir essa vacina que seja eficaz contra o coronavírus. Isso é uma coisa definitiva. Isso é muito mais correto do que dizer que não. Não é isso, doutor? Você veja, nós tivemos no começo desse século a epidemia de SARS. Inclusive lá na China eles foram muito atingidos, que é provocada por um coronavírus. Só que é o seguinte, eles começaram o desenvolvimento de uma vacina, de várias vacinas lá na China, e não concluíram, porque a SARS desapareceu. Se eles tivessem concluído essa vacina lá atrás, hoje nós teríamos uma arma para enfrentar essa epidemia já disponível. Então, eu digo o seguinte, nós precisamos completar o desenvolvimento dessas vacinas, sejam elas efetivas, sejam elas capazes de realmente prevenir a infecção, ou não, porque essa epidemia, Datena, ela pode voltar daqui a pouco, ou se não for esse coronavírus, poderá ser um outro coronavírus. Então nós temos que dominar essa tecnologia, nós temos que desenvolver isso e estar preparados. Para mudar com o vírus, né? Usar isso. Quer dizer, o vírus pode ser outro, mas a tecnologia será a mesma, você está entendendo? Então nós temos que nos preparar. Você falou uma coisa aí que eu concordo integralmente com você. O mundo gastou uma imensidão de recursos para se preparar para uma guerra nuclear. Mas o mundo não se preparou para enfrentar um micro-organismo, um vírus, como está sendo demonstrado hoje. Quer dizer, muitos países aí que têm lá aqueles sistemas, né, de evacuação da população, aqueles túneis fantásticos.
França. Proteção radioativa, etc, etc. Quer dizer, não conseguiu enfrentar um inimigo invisível, né? Olha, então você veja, é necessário vacina, desenvolver vacina é necessário, plataforma para produção de vacina, tecnologia, porque isso vai acontecer com muita frequência. Quer dizer, o mundo vai ser desafiado com muita frequência por esses vírus. já está no fim a entrevista, apesar de estar dando uma audiência excepcional, eu vou encerrar a entrevista porque eu tenho que fazer vacina e procurar salvar pessoas, não pode ficar perdendo tempo comigo aqui. Mas eu vou. Primeiro eu quero fazer um negócio. Você quer ver? Só para testar. Vamos testar uma coisa aqui. O Ricardo, bom dia, Ricardo. Bom dia, Datena. Eu queria pedir ao ouvinte da Rádio Bandeirantes que esteja em condição de fazer teste da vacina, se você testaria ou não. O que o cara precisa para fazer teste da vacina? Só para fazer uma amostragem aqui. Precisa ser o quê? Que idade? Precisa estar bem fisicamente? Qual é a condição? Sim. Ele precisa ter mais de 18 anos e trabalhar na área de saúde relacionada ao coronavírus. Certo? Pronto. É até desnecessário você perguntar quantos caras que trabalham na área de saúde relacionados ao coronavírus, se eles testariam ou não, porque eles são interessados, são os principais interessados. Fora desse pessoal, ninguém poderia ser testado, mas há risco. Você quer ver? Porque são heróis, esses caras são heróis, médicos, enfermeiros, a maioria pega coronavírus e depois de curada ela volta à linha de frente. Então qual é o zap nosso aí, Ricardo? Bota aí. 999-04-8756. Eu vou mudar a pergunta aqui. Se você não fosse, você que não é ligado, né? Você que não é ligado à área de saúde e nem ligado à pesquisa de coronavírus ou a combater coronavírus, você estaria disposto a fazer esse teste com a vacina? Só responde sim ou não nesse WhatsApp aqui. 999-04-8756. Eu mudei o foco da pesquisa, porque senão, é claro que o cara que trabalha com coronavírus, está lá exposto, ele vai aparecer muita gente, claro que vai aparecer, porque ele tem interesse em se manter vivo, não é para se manter vivo não, para ajudar mais pessoas, porque a maioria que pegou coronavírus voltou para a linha de frente. Por isso que eu perguntei ao cidadão comum se o cara iria estar disposto a testar a vacina, ou Garrafa. Ou você pega os e-mails aí, o Garrafa, você está me ouvindo aí? Tô sim, daqui a pouco você lê. Daqui a pouco você lê. No encerramento da entrevista você lê. Sim ou não? E quantas respostas chegaram aí? São se a várias. pessoa estaria disposta a fazer o teste com o coronavírus. E eu acredito na sinceridade do ouvinte da Rádio Bandeirantes. Doutor Dimas, qual a capacidade de produção? Eu ouvi outro dia uma capacidade de produção de vacinas por mês de um instituto como o Butantan, que eu fiquei espantadíssimo. Qual é a capacidade que nós temos de produzir vacina em massa por mês num instituto como o Butantan, por exemplo? Datena, esse ano, agora, nós estamos em julho, tá? Só para te dar uma ideia, nós produzimos, Datena, só em julho, né, não contou ainda o ano passado, nós produzimos 50 milhões de vacina da gripe, só nesse ano. De agosto passado para cá, nós produzimos 80 milhões de vacina da gripe. Só a vacina da gripe, sem falar as demais, tá certo? Então o Butantan hoje, ele é o maior produtor brasileiro de vacinas, tem ainda uma capacidade ociosa em algumas fábricas, por isso que ele está procurando parcerias com outros países, com a Unicef. Para aumentar a produção. Para usar essa capacidade e colocar vacina para o mundo. Deixa eu apartear aqui, como a gente diz lá em Ribeirão, deixa eu apartear aqui, que é uma pergunta importante. Como a gente está vivendo o mal do coronavírus, esse é um mal terrível, eu sei que os outros males são graves também, em dando certo essa vacina, a produção total do Butantan, que produz outras vacinas, o senhor está dizendo aí, pode ser voltada toda a produção para, durante pelo menos 2 meses, só produzir vacina para coronavírus? Olha, isso é possível, mas a nossa solução é muito melhor do que essa, Datena.
Quer dizer, como eu te disse, a partir de setembro, nós temos já acesso a 60 milhões de doses, né, que virão dessa parceria. Começo do ano que vem, podemos ter mais 60 milhões de doses, ou seja, 120 milhões de doses num prazo aí de 8, metade da 9 população meses. brasileira. Então, mas essas doses seriam usadas no Brasil ou aqui na China? Não, essas doses específicas para o Brasil. Metade da população brasileira. Metade da população brasileira. Parte do nosso acordo. A pátria estaria salva e a gente vai torcer para que dê tudo certo. Pela cara do senhor, eu estou percebendo que o negócio só não quer falar que a vacina é boa mesmo, porque o senhor está esperando os testes. Porque eu tenho quase que certeza absoluta que essa vacina tem uma grande chance, um percentual grande de ser aprovada. Eu só não vou fazer essa pergunta porque não é ético e nem o senhor responderia, mas eu tenho quase que certeza. Mas eu vou te responder, Datena. Então responde. Eu sou o primeiro voluntário. A hora que abrir a inscrição, o meu nome vai estar inscrito num desses centros. Eu sou o primeiro voluntário. É mesmo? Já declarei isso publicamente. Pena que eu não mexo com saúde. Cara mal de saúde não pode testar a vacina? Porque é até bom pra vocês verem como é que funciona. É porque interfere no resultado, Datena. E atrapalha o grupo de controle. Senão, eu tô dentro, porque do jeito que eu tô não vai fazer diferença nenhuma. É uma pena porque atrapalha o grupo de controle. Então eu estaria mesmo no grupo de controle, tranquilo. Pra você saber, se o cara desse jeito aqui, a vacina funciona, você imagina então, você entendeu, pra população. Mas não vai haver, por exemplo, um grupo de controle de... mas não vai haver, por exemplo, um grupo de controle de gente com risco, porque... Vai. Não vai ter? A segunda fase do estudo clínico, aí prevê as outras faixas etárias, né, de criança até adulto, e as pessoas que têm mais comorbidades, é isso que você falou, e as pessoas mais idosas, né, especificamente. Então, eu estou nessa daí. Eu estou nessa daí. Tem que ser progressivo. Eu estou nessa daí. Eu estou nessa categoria. Eu tenho mais de 60 anos e tenho várias comorbidades. Então eu estou nessa daí. Quando você abrir essa daí, já pode botar meu nome. Botar meu nome. Nessa daí eu sou o primeiro também. Quero ser o primeiro. Como eu sou o primeiro agora, eu quero ser o primeiro dessa outra faixa aí, porque tem que ter. Você quer ver o resultado da pesquisa dos brasileiros? Rapidamente. Por gentileza, ô Garrafa. Vamos lá, vamos em áudio aqui, Datena. Bom dia, Datena. Aqui é o Jadelito do Papai é Grande. Sim, testaria sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Eu estaria disposto para esse teste aí. Amaral Jabaquara, gostaria. Tenho 64 anos. Oi, Datena, bom dia. Então, eu estou disposto. Se precisar, pode pegar meu documento que eu vou fazer. Vou vacinar. Bom dia, Datena. Aqui é seu telespectador de Batalha Piauí. José Luiz também. Datena, eu me atrevi a usar essa vacina para salvar muita vida, né? Que tá cansado de... O Brasil já perdeu muitas pessoas. Eu me atrevi a usar essa vacina aí, testar essa vacina. Sim, Datena. A minha resposta é sim. Valdilson de Santos. E hipertenso e diabético, hein? Bom dia, Datena. Bom dia ao doutor. Eu estou aqui em Salvador, Faustino, ouvinte assíduo do seu programa. E quero dizer que eu estou pronto para qualquer hora, qualquer momento, servir de cobaia para salvar uma humanidade. Então, eu estou disposto, sim. Neuza da Vila Santa Catarina. Tenho 67 anos e gostaria de testar a vacina. Bom dia, Datena. Aqui é Salvador dos Anjos Silva de São Bernardo do Campo. Com certeza, Datena. Até agora, se me quiserem, eu estou disposto a ser voluntário. Bom dia, Datena. Aqui é a Inês de Minas Gerais. Betim. Eu, sem dúvida, testaria essa vacina. Estaria no primeiro lugar na lista. Sem dúvida. Paulo Lima, de Santa Catarina. Com certeza, estou dentro. Bom dia, Datena, aqui é o Claudivan de São Bernardo. Datena, eu toparia sim, Datena. Eu faria, viu? Sou teu fã, viu? Datena, bom dia. Everaldo, motorista executivo de Cubatão. Sim, também. Testaria também. Manuel Messias de Santos, motorista carreteiro. Com certeza, Datena. Sem medo nenhum. Eu testaria sim. É isso aí, Datena. Tem muito mais mensagens. Olha, aqui.
E mensagem no Brasil inteiro. Brasil todo. Graças a Deus, Piauí, Salvador, Santa Catarina, Minas Gerais, Brasil inteiro e São Paulo inteiro também. Quer dizer, a resposta é sim, claro que é sim. Porque ainda, com tudo aquilo que eu falei, a gente tem que acreditar que o bem ainda é maioria. E vai dar tudo certo, se Deus quiser, nós vamos encontrar, ou nessa vacina ou na outra, tanto faz, que nós vamos encontrar realmente um método de combater esse vírus que mata, que é letal, que é assassino. Mas enquanto a gente não encontrar, não se fie em remédio, não pense que você vai ficar doente, que o remédio vai te salvar, porque não tem remédio nenhum. Então, distanciamento social, não é? Por mais que te deixe em bar, restaurante e tal, distanciamento social, mercado, distanciamento social, lavar bem as mãos, higiene, se não tem álcool em gel, sabão e água e distanciamento social. Não fique perto das pessoas se você puder não se aproximar, porque você pode contaminar alguém, você pode se contaminar alguém da sua família, pode matar alguém da sua família ou matar alguém de outra família, ou vice-versa. Até a vacina, considere que o mundo não é seguro como era antigamente. Hoje está lindo o dia, está parecendo um quadro, mas é melhor você ficar observando o quadro do que entrar no quadro e de repente transformar esse lindo dia numa tempestade. Então, as regras básicas são essas. Onde você estiver, mantenha-se longe das pessoas pelo menos 2 metros, use máscara inevitavelmente e lave as mãos. Não tire máscara em momento nenhum. Só quando você chegar em casa, estiver com a sua família, tudo bem. Mas na rua não tire a máscara em momento nenhum. E lave as mãos com o que você tiver. Se tiver álcool gel para higienizar melhor, se tiver sabão e água, você pode usar, que isso vai dar certo até chegar a vacina. Doutor, eu diria ao senhor que se tivesse uma auréola aí, o senhor já podia ser chamado de santo. Nós estamos acreditando demais na ciência, acreditando demais em Deus, que Deus nos proteja, que tudo dê certo e que essa vacina nos ajude demais, né? Ao Brasil, aos brasileiros e à humanidade, para que o mundo volte a ser não um novo normal. O normal de antes já estava bom, com todos os defeitos que tinha, já estava bom do jeito que estava. Tá bom, doutor? Olha, Datena, obrigado, viu? Foi muito bom a conversa aí com você. Eu acho que as pessoas agora estão sabendo o que está acontecendo com essa questão da vacina. E acho que a mensagem é essa, Datena. Nós temos que usar tudo que nós temos aí do ponto de vista da ciência para tentar diminuir aí esse grande sofrimento que todos nós estamos passando, né? Então, obrigado pela oportunidade. E um grande abraço aí a vocês todos e um bom dia. Obrigado ao senhor pelo tempo valiosíssimo que o senhor deu a gente aqui. Abraço grande, doutor.